qual que é a situação hoje em dia dos atropelamentos aqui no Mato Grosso do Sul? Porque a gente, viajando, a gente sente que o número é muito alto, assim. Comparado com, pelo menos, São Paulo, quando a gente viaja pra São Paulo, que tem aquelas estradas duplicadas, etc. É mais difícil, eu sinto, assim, de ver animais já aqui. Parece ser uma situação meio feia. Você tem razão, assim. A percepção que a gente tem em Mato Grosso do Sul é muito maior do que qualquer outro estado, talvez pela quantidade e pelo tamanho dos animais, né? Sim. É interessante, né? A gente tem tamanduá-bandeira, né? E, infelizmente, eles são muito atropelados, né? As antas também são acidentes seríssimos, né? É enorme, né? É muito sério, né? Mas São Paulo e o Sudeste, estatisticamente falando em termos de Brasil, é muito maior do que aqui, por incrível que pareça. Tem mais movimento Exatamente, também, né? E você tem situações recentemente, por exemplo, num parque aqui no interior de São Paulo, que por questões burocráticas o radar foi tirado da estrada, que corta esse parque, né? E em 2 semanas, 2 onças pintadas foram atropeladas. Nossa. E coisas que não estava acontecendo, porque tinha um redutor de velocidade, né? Então, assim, a gente estava comentando, né? Não tem uma única solução. É um conjunto de ações que tem que ser permanentemente sendo implantadas, né? Isso já me puxa até para minha próxima pergunta, que era: como seria hoje em dia a estrada perfeita para ser feita, assim, nessa questão de conservação ambiental? O que seria a perfeição, assim, pra, tipo, esse vai evitar o maior número de acidentes? O melhor dos mundos, né? O melhor dos mundos, O melhor dos mundos, O melhor dos mundos. O melhor dos mundos a gente teria que ter as passagens de fauna estabelecidas, né? Porque a gente tem que manter a viabilidade, a trafegabilidade da estrada em conjunto com a questão da menor impacto possível à paisagem, à fauna, né? Então a gente teria que ter as passagens de fauna superior, né? Que são aquelas que vão por cima da estrada, né? Sim. Para os animais arborícolas, uma macacos. ponte para animal, né? Uma ponte para animal. Fora que né? fica chique pra caramba, você tem uma pontezona, né? É interessante. Tem um design também nessa história toda por cima, né? Tem. Na Europa tem alguns lugares que eles, inclusive, fazem a ponte para os animais. O que a gente está fazendo, eu estou falando aqui para vocês, é uma passagem superior de fauna do tipo cordas, do tipo uma escada por cima e tal, que já ajuda bastante. Né? Tem animais que não descem, que não vão transitar pelo chão se eles tiverem a opção de fazer por cima. Né? Mas tem lugares, e aí o Brasil tem o primeiro lugar, que é lá no Rio de Janeiro, que é ligado ao Poço das Antas, que é uma estação ecológica do mico-leão dourado. Né? Ali tem estudos dessa população que a área que foi conservada, que é uma estação ecológica federal, né, uma área pequena. E a população desse mico-leão que é famoso no mundo inteiro. Né? Sim. E é uma espécie que está salva por enquanto, mas ainda continua tendo necessidade de muitos estudos, porque geneticamente as populações são muito pequenas. Então, o grupo de biólogos, alguns colegas meus, inclusive de alguns anos, vem trabalhando no sentido de aumentar as áreas. E como aumentar as áreas? Envolvendo a sociedade, os vizinhos, envolvendo todo mundo na questão da importância de entender a importância do porquê preservar uma espécie e porquê preservar outras espécies associadas, porque nenhuma sozinha consegue sobreviver, né? E aí criam políticas de apropriação, né? Inclusive de turismo onde você pode tirar algum benefício econômico dessa questão, né? E nesse local, o Brasil, né, o governo montou uma ponte que, na verdade, é como se fosse uma rua verde, né? Mas por cima da estrada. Não sei se você já viu, assim. Com grama, com árvores, né? Até um aluno, o pai dele foi uma das pessoas que foi contratada para fazer o plantio das árvores naquele local, né? A recuperação para que ele fique... Para o animal não perceba, né, uma mudança muito brusca e ele possa transitar por cima das estradas numa área verde. Né? Então é uma ponte, literalmente... Essa é uma ponte literal de animais. De animais, né? Muito bom. Mas isso aí é uma estrutura muito cara. Né? Imagino. Mas em alguns momentos nós temos que lançar mão disso. Né? Sim. Fora isso, aí nós temos, continuando na estrada ideal, né? Ela pode ter também sistemas de radares. Hoje tem muita tecnologia. A gente pode ter um sistema de radar que em alguns países funciona, que é como se fosse aquela cerca eletrônica invisível, uma cerca invisível, de tal maneira que o animal, quando transita entre 2 pontos e ele corta o sinal de infravermelho entre esses 2 pontos, um alarme à distância... Um sinal, ou até mesmo uma rádio que você sintoniza, já avisa, olha,
nos próximos 300 metros Uau! tem alguma vida, tem algum animal. Não é uma coisa bom. assim impossível, né? Já existe isso, já existe mecanismo, Isso é né? muito legal. É muito bacana, né? E isso ajuda. Mais ainda, há alguns sistemas, pessoas têm, alguns colegas da área desenvolvendo uma espécie de sonar, uma espécie de radar dentro do carro também, né? Com o intuito de você ter condições de... Como um morcego, né? Que Sim. emite uma onda e De retorna prever um pouco antes a também. presença dos animais. O ideal é sempre você respeitar a velocidade. Sim. O ideal é não viajar à Exatamente. noite, né? Evitar. E aí, vamos continuando nessa mesma linha, né? A gente pode ter e deve ter as campanhas também. As rodovias elas têm que ser vivas, né? Isso. Elas não podem estar simplesmente soltas, largadas, né? Então você tem que ter campanhas, processos de educação, para que as pessoas estejam sempre alertas do perigo, principalmente aquelas que têm maior risco, né? Sim. E principalmente sendo um estado como o Mato Grosso do Sul, que tem esse potencial de uma fauna diferente. Abundante, muito abundante. É diferente, sem né, dúvida nenhuma, de outros lugares. Então a gente realmente tem que... Isso talvez é uma coisa que eu não sei se tá na percepção de todo mundo, essa questão de, poxa, eu tô passando pelas estradas, tô vendo animais mortos, mas, nossa, que triste, ok, sigo minha vida. Entendeu? Entendi. De passar e falar, caramba, tem muito animal morto. Será que tem alguém pensando sobre diminuir isso? Olha, a sociedade tem cobrado muito isso das autoridades, Que maravilha. né? Então, eu acho que, inclusive, eu sou da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, parceiro do governo do estado através da AGESUL, né? E a gente tem conseguido fazer a política pública. Quer dizer, o estado está fazendo uma política pública. Agora, tem que expandir isso para todas as estradas, né? Isso. Veja, o estado ele tem um compromisso com as rodovias estaduais. Então, nós temos hoje mais uma malha de 15 mil quilômetros de estradas em Mato Grosso do Sul. 5 mil asfaltadas, né? 2 mil em processo de asfaltamento e pavimentação, né? E tem mais outras 5 mil que ainda vão ser asfaltadas. Nós estamos aí com a rota bioceânica, Sim. que vai mudar toda, talvez, a nossa percepção de trânsito em função do mercado que se abre com a China através do Chile, né? Sim, sim. Então, vocês imaginem que se a gente não tiver o Estrada Viva, o projeto do governo, né, pensando, se estruturando, porque ele está se estruturando. Hoje a gente monitora apenas 10 estradas, 1.000 quilômetros mais ou menos, né? Mas já está servindo de modelo, de expertise, são 4 caminhonetes hoje. Hoje são 2 veterinários na equipe que está em campo, e mais o nosso grupo que está na universidade, né? A gente faz uma estatística e faz uns cálculos para poder fazer uma regressão linear e ter as faixas de hotspots, né, de cada estrada. Para dizer, olha, nessa estrada aqui, a possibilidade de acidente é maior nesse trecho aqui. Porque está tendo bastante atropelamento. Porque é um dado estatístico. Isso, a gente faz com que os pontos isolados dos atropelamentos, a gente usa uma estatística e faz uma regressão e a gente consegue ter uma faixa com maior probabilidade. Não quer dizer que vai ser ali, mas com maior probabilidade. Sim. Aí a gente faz a intervenção, faz o projeto de intervenção. Entendi. O hotspot é o lugar onde a probabilidade de passar animal é maior. Só pra gente entender o que é. Isso, então o hotspot é o ponto quente, é o ponto que tem maior chance de estar acontecendo da travessia do animal. Porque a ideia é fazer a rodovia e manter a fauna e a biodiversidade funcionando, né, normalmente, quer dizer, dentro do possível, né, com o menor impacto possível para eles, né, para ela, né, para a fauna.